iniciar a gravação. Bom, então, boa noite, pessoal. Com a palestra hoje do NUPEM, a primeira desse ano para a gente, com a professora Clara, que agora está assumindo a liderança do grupo também. Então, a gente fica muito feliz de contar com ela. Vou ser bem breve, só dizendo, né, a gente deixa as perguntas para o final, então vocês podem colocar no chat, quem quiser fazer alguma pergunta, e eu vou passando para a professora. E, bom, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, e acho que podemos ir direto, então, para a palestra da professora sobre se o artigo, eu esqueci o título, perdão, mas, ok, sobre o livro dela, sobre o Marquês de Sade, baseado também no seu doutorado. Então, Clara, fica à vontade para começar. Marcelo, obrigada aí pela introdução, pela pilotagem do Zoom. Boa noite para quem chegou agora. Agradeço já a presença de todos vocês, agradeço também o convite do NUPEM para eu poder abrir esse ano de palestras. Eu sei que agora eu também sou a co-líder do NUPEM, né? Então é um pouco esquisito que a co-líder faça também as palestras. Mas eu fiquei feliz porque, como eu estou chegando, não só no NUPEM, mas também na PUC, como eu fui contratada lá no finalzinho do ano passado, então eu fiquei feliz de poder apresentar esse livro, que já é um pouco velhinho, ele foi publicado em 2015, deixa eu até mostrar aqui para vocês, para quem nunca viu, né? Esse livro aqui, se chama Os Libertinos de Sade, né? E eu achei que era conveniente falar sobre esse livro, embora ele tenha sido publicado em 2015, porque me parece que a discussão que ele traz, ela continua sendo atual, né? Que é essa discussão de como é que a gente deve interpretar as ideias, as ideias filosóficas que são aí transmitidas pelos personagens através da literatura, né? Se a gente pode entender que os personagens eles falam pelo autor, né? Esse era o título da palestra, né? Será que o personagem ele fala pelo autor, né? Ele responde pelas ideias do autor? Então, será que a gente pode, se a gente está com um texto literário nas mãos, mas que é um texto também filosófico, será que a gente pode entender que aquele personagem ele está transmitindo as ideias do autor? A gente pode atribuir essas ideias ao autor? Ou será que a gente tem que analisar isso diferentemente, né? De uma outra maneira? Eu acho que esse é um problema que ele continua pertinente hoje em dia, a gente continua encontrando muita dificuldade de interpretação de textos literários que são, ao mesmo tempo, filosóficos. E também tem a questão do Sade, né, de ser um autor pouco estudado, pouco conhecido, e que também é um autor que dá margens aí a muitos equívocos, sobretudo por conta desse hábito de atribuir aquilo que o personagem diz ao autor. Né? Então, é muito fácil encontrar uma interpretação do Sade que seja uma interpretação equivocada no sentido que está fazendo essa relação direta, né, entre aquilo que o personagem está dizendo e o autor, esquecendo que se trata de um contexto de ficção, de uma obra fictícia, e que, enfim, o personagem é uma criação que não existe, né, é uma ficção, e a pessoa está interpretando aquelas falas fictícias como se fossem falas verdadeiras, falas da realidade, né? Então é como se tivesse uma mistura aí entre realidade e ficção. Achei que seria interessante talvez falar sobre isso, embora não seja uma publicação recente. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que eu organizei a minha fala, né? Eu queria começar explicando para vocês da onde surgiu a ideia para esse livro, né? Então, eu queria remontar um pouquinho a minha pesquisa de doutorado e que eu vou precisar também remontar um pouquinho mais além, ir para a minha pesquisa de mestrado. Vou falar um pouquinho a respeito do romance que eu estudo nesse livro, que é a história de Juliette do Sade, um romance publicado em 1801, só para localizar vocês um pouquinho nessa obra. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia experimental e o estilo mais conjectural de falar sobre a filosofia experimental, né? Como o empirismo ele abarca esse estilo mais ensaístico, um estilo que que pode ser mais literário, né? Que
acaba sendo muito mais fecundo aí nos gêneros literários. A penúltima coisa que eu gostaria de falar é sobre a polifonia, né? Como a filosofia, quando ela passa a ser disseminada aí por gêneros literários, ela se torna polifônica, né? Ela é uma filosofia que ela tem várias vozes aí disseminando ideias filosóficas e não mais uma única voz monológica, né? Não é mais aquela única voz do autor que está dizendo ali a sua verdade, mas a gente já tem várias vozes e não é mais simples assim a gente conseguir decidir, né, qual que é a verdade, quem que está sendo o porta-voz do autor, isso tudo começa a ficar muito mais complicado. E para encerrar, eu vou falar sobre a minha hipótese de pesquisa, enfim, a hipótese que eu defendi aqui na tese, que acabou virando esse livro, né? Então, o livro, originalmente, ele é uma tese de doutorado que eu defendi na USP em 2012, já faz bastante tempo, e foi sob a orientação do professor Franklin de Matos, e o livro ele foi publicado com o fomento da FAPESP, ele é da editora Iluminuras, ele tem 2 textos bem legais, né, que eu fiquei bem feliz das pessoas que puderam escrever o texto, porque ele tem um prefácio do Michel Delon e uma orelha da Eliane Robert Moraes, e daí eu sou super grata a eles por terem feito esses, são pequenos textos, mas enfim, são de pessoas bastante especializadas no tema. E quando, na verdade, sobre o doutorado especificamente, o que eu queria dizer para vocês é que esse livro ele não é exatamente a minha tese de doutorado, né? Que ele se baseou na minha pesquisa de doutorado, mas eu fiz várias modificações, porque como eu defendi o doutorado em 2012, e depois eu logo comecei a minha pesquisa de pós-doutorado, e o livro ele só vai ser publicado em 2015, então o livro traz aí uma série de resultados de pesquisa que eu tive no pós-doutorado, e que não foram possíveis, não foi possível alcançar durante a minha pesquisa de tese. Então, o que eu peço para vocês, se vocês, depois da palestra, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem, enfim, ler alguma coisa, fazer alguma consulta desse trabalho, para vocês não baixarem o texto que está no site da Biblioteca da USP, porque aquele texto, ele não está corrigido e ele é o texto cru da minha defesa de tese, né? É o texto que eu entreguei para defender a minha tese. Então, tem vários erros, tem vários problemas que quando a gente está, né, no calor do momento da defesa, a gente não vê. E como eu sabia que eu ia escrever e publicar o livro, eu não pensei em corrigir o texto para colocar lá no site da biblioteca da USP, né? Então, o texto ficou lá com todos os seus erros, todos os seus problemas, e eu corrigi aqui no livro. Então, se alguém tiver interesse, me escreve, porque a editora ela me manda exemplar de graça, e daí eu posso, né? Vocês podem pegar comigo na USP, ou se por um acaso tiver alguém, não, na PUC, né? Ainda estou com a USP na cabeça. Foram muitos anos também por lá. E então, vocês podem pegar comigo na PUC, ou então, se houver alguém que não é da PUC, pode também pedir que eu possa mandar para o correio, né? Não tem problema. Mas, enfim, só para dizer que é muito mais interessante o livro do que a tese, justamente porque durante a tese, eu tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral sob a orientação do Michel Delon, durante um ano na França, o que já ajudou bastante, né? Já abriu, assim, um pouco as minhas hipóteses, né? As minhas leituras. Mas logo depois da defesa, eu também fiz mais um estágio de pesquisa no exterior, né? Que daí já era dentro do pós-doutorado. E isso ajudou muito a eu desenvolver várias coisas da tese, né? E por isso que é muito mais interessante o livro do que a tese em si, porque ele traz aí vários resultados de pesquisa que eu fiz entre a metade de 2012 e entre aí o final de 2014, o começo de 2015, antes da publicação do texto. Sobre a história de Juliette, especificamente, eu não sei se vocês já ouviram falar dessas 2 personagens, que são as personagens mais famosas do Salles, são a Justine e a Juliette, né? Elas são 2 irmãs, elas são filhas de pais burgueses, né? São 2 banqueiros muito ricos, e elas vão ser educadas num convento super chique de Paris,
até mais ou menos, né, os 14, 15 anos, até a adolescência. Perdão. Só que os pais delas morrem e elas são expulsas do convento, porque, enfim, não tem mais ninguém para poder financiar aquela estadia delas no convento. Então, elas têm que se virar. A Juliette, ela não se importa muito, nem fica assim, muito abalada com a morte dos pais, porque ela já tinha uma amiga que tinha saído do convento também por um problema, e ela acabou virando uma cortesã e se deu super bem aí na vida de cortesã, e dela pensou, eu vou seguir o mesmo caminho que vai dar super certo. Não se preocupou muito com o problema. Já a Justine, a irmã dela, né, começou a chorar, ficou toda, né, é, muito deprimida com a situação, mas ela se decidiu que saindo dali ela ia ser o mais virtuosa possível, ela ia tentar seguir todos os ensinamentos do convento, enfim, todos os ensinamentos da religião cristã, e que ela ia dar o melhor de si para conseguir viver uma vida próspera, mas sempre muito virtuosa. Não, o que acontece é que a Justine, ela só se dá mal, enfim, tudo que ela faz dá errado, ela, por mais que ela tente ser honesta, ser boa com os outros vão enganá-la, e ela vai sofrer aí vários crimes na própria pele. Já a Juliette, ela faz tudo errado, né? Ela começa como cortesã, logo ela já começa a roubar, aí ela começa a fazer uns envenenamentos aqui, uns golpes ali, de repente ela já está cometendo alguns assassinatos, enfim. Ela vira lá uma grande serial killer e ela se dá super bem, né? A coisa dá muito certo, ela tem alguns percalços, mas são pequenos percalços, ela consegue passar por cima, e no final do romance ela está ali como amante de ministro, amante de príncipe italiano, né? Enfim, ela vira aquela cortesã da high society, sendo que a Justine está sempre miserável, né? Então, essas duas personagens, elas vão fazer os dois romances, os dois maiores romances do Sade, os dois romances mais famosos, né? O primeiro romance, que é a história da Justine, que vai ter, na verdade, 3 versões, né? A gente pode até dizer que a Justine é a personagem mais importante do Sade, porque ela é primeiro um conto, que é um conto que ele é feito um pouco no modelo, seguindo o modelo do Zadig e do Voltaire, né? Um conto filosófico. Então, começa com um conto, depois vira um romance, e por fim passa a ser um romance estendido. Quando ele vira um romance estendido, ele já tem aí um conteúdo obsceno já muito forte, e ele vai ser seguido da história da irmã da Justine, que é a Juliette. Então, essa versão final do romance da Justine já tem aí umas 800 páginas, né? Um romance enorme, um catatal. O da Juliette é maior ainda, tem umas 1000 páginas. Então, são dois romances que vão ter um teor filosófico muito grande, mas, ao mesmo tempo, ideias extremamente chocantes, muitas cenas obscenas, porque são romances que foram publicados clandestinamente, né? O Sade não assinou nenhum desses romances, né? Então vejam até a dificuldade aí de atribuir essas ideias desses personagens ao Sade. Se trata ainda de um romance que ele nem mesmo assinou e que ele nem reconhece como sendo dele, né? Porque o Sade, ele tem toda uma obra assinada que ele tentou ganhar uma profissão como homem de letras com a obra assinada dele, que é uma obra de grande público, que não tem aí pornografia, nem ideias muito chocantes, digamos assim, mas ele não conseguiu, ele ganhava mais dinheiro com essa obra, com a obra obscena. Então, ele fica nesse papel duplo, né? Entre o homem de letras, que quer se fazer reconhecer por uma obra assinada, mas que tem que ir de lado e vendendo uma obra obscena. E, no final das contas, o que vai ficar mais famoso, assim, o que vai ganhar mais destaque, é a obra obscena, porque ela vai também ser muito rica nos conteúdos filosóficos, né? Nas noções filosóficas que ela acaba trazendo na conversa, nas falas dos libertinos que encenam essas histórias. Bom, tendo localizado vocês dentro desse romance, né, eu queria explicar o que foi, por que eu cheguei nessa ideia de estudar esses libertinos do Sade na minha pesquisa de doutorado, né? Então, tudo começou, na verdade, com a pesquisa de mestrado, que eu já estava estudando o Sade,
Mas no mestrado, eu estava saindo da letras, porque eu me formei em letras, eu estava chegando na filosofia, então eu estava ainda tateando um pouco, né, querendo fazer uma análise mais filosófica e menos literária, para também, porque eu achava que aquilo lá seria o mais correto dentro de um departamento de filosofia. E daí eu achei alguns temas, né, que me pareciam que eram os temas principais daquilo que eu achava que era o pensamento filosófico do Sade, ou a filosofia do Sade. E na época eu achava que, de fato, a gente podia discernir um pensamento do Sade, uma filosofia do Sade. E eu separei alguns temas, né, por exemplo, o diálogo libertino, a natureza, o crime, a educação libertina, e eu fui pegando vários romances diferentes e tentando analisar como é que esses temas eram tratados, né? E meio que fazendo essa atribuição, né, ao Sade, porque o Sade no romance tal diz que a educação libertina é assim, assim, assado, no outro romance. E o resultado que eu cheguei não foi legal, né? Porque foi um resultado muito contraditório. Porque uma hora começava dizendo alguma coisa, depois se contradizia, dizia outra, e tinha uma lacuna, eu não conseguia fechar numa ideia completa. Então, nenhuma daqueles temas que eu tinha separado, né, eu consegui fechar em algo com começo, meio e fim, algo que eu pudesse explicar, olha, a natureza, segundo o Sade, é isso. O diálogo libertino, segundo o Sade, é isso. Então, eu não consegui chegar a nenhum conceito. Né? E eu fiquei muito frustrada com essa pesquisa, com o resultado dessa pesquisa, e depois refletindo por que isso não tinha dado certo, eu me dei conta de que a abordagem de pesquisa estava errada, né? Que eu estava buscando alguma coisa que não existia, que não tinha como eu buscar, porque uma vez que eu ia pegar romances diferentes, falas de personagens diferentes e tentar botar tudo isso na boca do Sade, para tentar tirar uma ideia única, um conceito único, por exemplo, um conceito de natureza, conseguir, eu não ia encontrar, né? Porque, enfim, eu estava lidando com contextos diferentes, com coisas que não tinham necessariamente a ver umas com as outras. E daí, quem orientou a minha pesquisa de mestrado foi o professor Luiz Roberto Monzani, e no final já quando eu estava quase defendendo, ele chegou para mim e sugeriu que eu fizesse um estudo dos personagens. Ele falou, Clara, por que você não coloca como um anexo da sua dissertação um estudo dos personagens? Porque me parece que ninguém fez isso ainda e que poderia ser interessante. Não deu tempo de eu fazer isso, mas eu fiquei pensando, fiquei com isso na cabeça, né? E daí, quando eu fui preparar o meu projeto de doutorado, eu achei que isso pudesse ser uma abordagem que solucionasse o meu problema, ou pelo menos me ajudasse a entrar em menos armadilhas aí na hora da interpretação. E no começo, a primeira versão do texto que eu fiz, eu ainda tentei desenvolver uma análise bem sistemática, assim, aquilo que eu achava que seria uma análise filosófica mais adequada, digamos assim. E daí eu analisava cada personagem, o discurso de cada personagem, mas eu só me concentrava no próprio discurso filosófico, né, nas próprias ideias filosóficas. Embora eu não estivesse misturando mais as ideias, né, eu colocava a ideia na boca do personagem que estava enunciando aquela teoria, eu não contextualizava aquilo dentro do que estava acontecendo do romance. E quando eu fui fazer a minha qualificação, e a banca, a pessoa mais importante ali da banca era a professora Eliane Robert Moraes, né, que é a grande especialista em SAD aqui no Brasil, ela falou para mim, mas, Clara, isso daqui não é SAD, né? Cadê o sexo? Onde estão as orgias, né, do SAD? Isso que você está me mostrando não tem SAD aqui. Porque o SAD, justamente, quando a gente está dentro do contexto dessas obras clandestinas, né, que são essas obras filosóficas, mas também obscenas, a gente tem sempre uma intercalação entre o discurso filosófico e essa prática orgiástica entre os libertinos, né? Então, o tempo todo tem uma intercalação entre uma teoria e uma prática, ou porque a teoria ela vai ser colocada na prática, ou porque aquela prática vai ser explicada de uma maneira teórica. Mas o tempo todo a gente vai intercalando, de modo que todos os discursos filosóficos que a gente conta, por exemplo, nesse livro, A História de Juliette, e também no caso da Justine, né? Mas como eu me ative mais a estudar a história de Juliette, todos os discursos eles podem ser contextualizados numa orgia específica.
Né? Então, depois que a Eliane Robert Moraes falou isso para mim, eu falei, então tá bom, então eu vou mudar toda a maneira como eu construí o texto. E daí eu comecei a fazer tentar imitar o texto do Sade, né? Fazer essa mesma intercalação entre a teoria e a orgia, para, enfim, seguir a orientação que a Eliane tinha dado para mim. E eu percebi que, por mais assim, que seja algo extremamente inusitado e até bastante chocante para aparecer numa tese de doutorado, né, todas essas orgias sadianas, algo que, enfim, nem todo mundo da banca gostou dessa ideia, né, mas, enfim, todo mundo entendeu que tinha sido uma orientação de alguém que sabia o que estava falando. E eu percebi que isso trazia uma ferramenta de interpretação muito grande, porque a gente às vezes leva muito a sério o que o personagem está dizendo e a gente esquece que aquele personagem é um personagem, é como se fosse um ser humano, e que não necessariamente o que ele está dizendo se aplica, né? Às vezes ele pode estar dizendo aquilo e não estar pensando exatamente aquilo que ele está dizendo. Então, só para dar um exemplo para vocês, tem uma personagem desse livro que se chama Clearville. É uma das amantes da Juliette, porque a Juliette, enquanto cortesã, ela vai ter vários clientes homens, mas ela prefere mulheres como amantes. Então, a Clearville é uma das amantes da Juliette, ela vai ter várias aí ao longo do romance, e, ao mesmo tempo, a Clearville está tentando desenvolver a Juliette, né, na filosofia, então ela vai ensinar várias questões filosóficas para a Juliette, e uma das coisas que a Clearville reclama muito da Juliette é que a Juliette ela se deixa levar pelo calor do momento, ela é muito emotiva, ela não calcula muito bem os seus crimes, as suas orgias, né? Ela não para refletir, ela não age de sangue frio, ela está sempre lá agindo na loucura, na afobação, e que não, ela precisa ser insensível, ela precisa desenvolver a apatia. Então, a Clairville está sempre, né, cutucando a Juliette por conta disso, meio que, né, sempre criticando a Juliette por conta disso. Mas aí, se a gente vai analisar as orgias da Clearville e o próprio comportamento da Clearville, a gente percebe que ela é muito mais, se deixa muito mais levar pelo calor do momento do que a Juliette. Né? Inclusive, ela se apaixona perdidamente pela Juliette. Então, a gente vê as contradições, né, no discurso do libertino, mesmo aquele libertino que está pregando uma teoria da apatia, e que é até um pouco incoerente, né, para o comportamento do libertino, porque o libertino está lá sempre agindo com os excessos do sexo, e ao mesmo tempo ele está pregando que a gente tem que ser insensível, né? Então ele está mexendo com coisas extremamente sensíveis e pregando que a gente tem que ser insensível. Então já é um paradoxo aí com o qual a gente está trabalhando, mas aí a gente vê que uma das formas de resolver esse paradoxo não é a única, né? Tem várias formas de resolver esse paradoxo. Mas uma das formas da gente resolver esse paradoxo é a gente perceber que aquele discurso ele tem um pouco de retórica, né? Ele não é um discurso que a personagem segue, é um discurso que a personagem usa como um discurso de poder, né? Uma forma de dominar a outra personagem. Mas não necessariamente ela acredita que aquilo é o mais certo a se fazer, porque ela mesma não faz aquilo, né? Quando a gente vai analisar o comportamento, ela não faz. Então, no que a gente faz essa relação entre os discursos e contextualiza esses discursos na cena, né, na cena libertina em que eles estão ocorrendo, a gente ganha novas ferramentas de interpretação para esses discursos. Então, eu percebi que no final ajudou muito, né, fazer essa intercalação, embora tenha sido um texto assim, o texto tenha virado um texto bastante inusitado para um texto de filosofia, né? Todo esse conteúdo mais lúdico, em geral, não aparece nos textos de filosofia, né? E no caso, no meu livro, acabou aparecendo. Mas se a gente sair um pouco dessa história das orgias, né, e tentar se concentrar um pouco mais nas questões filosóficas que aparecem no texto, a gente vai ver que o texto é extremamente rico e que eu realmente aconselho, para quem tem interesse em filosofia materialista, a vencer um pouco, talvez, essa repugnância com esse material um pouco mais difícil de lidar, que é esse material que tem o sexo e tem quer dizer, depende da pessoa, né? Para alguns pode ser um atrativo, para outros pode ser algo que cria repulsa.
Mas, para quem tem interesse em filosofia materialista, é um material muito, muito rico, porque cada libertino vai desenvolver, puxar uma vertente do materialismo. E aí o trabalho de interpretação também é muito difícil, porque está tudo meio que misturado, né? Os personagens, eles não citam nomes de filósofos, quer dizer, raramente. E muitas vezes, quando eles citam erroneamente, né? Eles fazem uma atribuição, por exemplo, às vezes eles citam Spinoza, mas não tem nada a ver com Spinoza, aquilo que eles estão falando. Então, é muito complicado a gente conseguir saber da onde que está saindo aquela tradição, né? Porque tem uma grande mistura, um grande ecletismo ali. A gente pode remontar aos materialistas antigos, e daí a gente tem os atomistas, os estoicos, que já têm duas teorias um pouco que entram em confronto, né? Tem algumas coisas que se assemelham, mas muitas coisas entram em confronto. A gente pode passar também para esse materialismo do Renascimento italiano, para aquele materialismo do século XVII, mais mecanicista, do Hobbes, por exemplo, mas também com uma vertente mais vitalista, ou mesmo os diversos tipos de empirismo, né, como o do Locke, o Rousseau, o Voltaire, o Newton. Enfim, é muita coisa que aquilo lá está abarcando, né? E é muito difícil para o intérprete conseguir discernir, conseguir, enfim, desenrolar todas essas linhas, todas essas tradições diversas. Mesmo porque, às vezes, o Sade ele está utilizando como fonte textos de manuscritos libertinos que também já faziam essa mistura, né? Então, ele está meio que reproduzindo um trecho que apareceu num manuscrito libertino, que já estava reproduzindo outro trecho. Então, assim, é uma confusão muito grande, mas é uma confusão para o pesquisador muito divertida, né? Porque é um material de investigação muito rico, que tem muita coisa para ser investigada ali, para ser descoberta ali. Então, apesar dessa questão sexual poder ser um pouco refratária ao filósofo, né, que em geral está pesquisando coisas mais elevadas, né, coisas mais intelectuais, para quem tem interesse em filosofia materialista, realmente um prato cheio, né, que tem material de pesquisa que não acaba mais ali, mesmo porque a gente está falando de romances de 1000 páginas, né, então é muito texto. E quando a gente pensa no caso da filosofia experimental, a filosofia experimental, ela abarca facilmente todo esse ecletismo, né? Se a gente voltar, por exemplo, para um dos marcos aí da filosofia experimental, que é a filosofia do Newton, e, por exemplo, o escolho geral que está lá nos princípios matemáticos do Newton. O Newton, nesse escolho, ele vai criticar todos aqueles filósofos ou cientistas, né, que vão desenvolver hipóteses a priori, né, que vão tentar, né, enfim, vão inventar aquelas hipóteses da cabeça deles e que vão depois partir para a experiência ou nem, ou nem necessariamente vão chegar a verificar essas hipóteses na experiência. Então, ele critica todos aqueles que tentam, né, buscar as causas primeiras dos fenômenos, né, porque as causas primeiras não são coisas que a gente pode verificar na experiência. A gente só consegue verificar as coisas mais do dia a dia, né? Relações de causa e efeito, que não remontam aí as causas primeiras dos fenômenos. Então, ele vai insistir no fato de que a gente precisa, né, se ater às nossas experiências e que as nossas experiências, né, os fatos da natureza são os limites aos quais a gente não pode ultrapassar. Então, se a gente não conseguir provar nada com a nossa experiência, se a nossa experiência for inconclusiva, ali é um limite, a gente não pode avançar as nossas provas, né, as nossas conclusões além disso. E daí a gente pensa que não tem espaço para hipóteses, né, para um pensamento mais hipotético no Newton, mesmo porque um dos lemas dele é eu não invento hipóteses. Só que existe, sim, um espaço para esse pensamento mais conjectural, para um pensamento mais hipotético, para coisas que a gente não consegue necessariamente confirmar na experiência dentro do empirismo e dentro da própria física do Newton, né? Por exemplo, se a gente for olhar lá as questões da ótica, as questões da ótica são um exemplo de coisas que o Newton não conseguiu provar na experiência, mas que ele está lá refletindo sobre aquilo,
A diferença é que ele decide, é o estilo no qual ele vai utilizar, né? Ele decide utilizar o estilo da conjectura, do questionamento. Então, ele vai perguntar, será que é possível que a causa disso seja um movimento tal? Então, ele vai sempre fazer perguntas, ele não vai chegar a conclusões, ele não vai fechar lá, olha, eu provei que é isso, essa é a verdade, enfim, essa questão está acabada. Não, ele vai deixar nesse âmbito do questionamento, né? E as questões do Newton vão ser meio que um modelo para outros filósofos, né? O próprio Diderot, ele vai fazer esses questionamentos, né? Ao final de um dos textos dele. Então, vai ser algo que os filósofos empiristas eles vão utilizar de diferentes maneiras. A gente pode, por exemplo, no ensaio sobre o entendimento humano do Locke, de uma certa forma, o Locke também faz isso, né? Porque ele vai sempre enunciar as ideias dele de uma maneira conjectural. Ele vai dizer, olha, a gente poderia imaginar que isso aconteceria por tal, é sempre no aconteceria, né? No poderia, no talvez. Ele utiliza muito esse estilo conjectural. Tanto que isso dá muita margem para a interpretação, né? O texto ele acaba abarcando tanto uma interpretação, a gente consegue puxar o Locke mais para o Descartes, se a gente quiser, mas também essa conjectura, ela permite que a gente puxe o Locke mais para o Gassendi, por exemplo, né? Tem uma margem para interpretação, porque ele realmente não se coloca de forma categórica. Um outro exemplo a respeito disso é o verbete filosofia da enciclopédia, que é um verbete que não está assinado. Se a gente chega lá no finalzinho do verbete, o autor do verbete ele vai fazer uma oposição entre aquilo que ele chama de espírito sistemático e aquilo que ele chama de espírito filosófico. O espírito filosófico seria esse espírito mais empirista, né, que iria fazer as suas observações, registrar as suas observações e guardar na gaveta essas observações para a posteridade, né, no sentido, olha, vamos deixar de molho essas observações, vamos ver se a posteridade consegue fazer disso um sistema ou não, talvez não dê para fazer disso um sistema e também não tem problema, né? Então, as ideias, a gente pode deixar as nossas hipóteses ali guardadas e com o tempo talvez seja possível que elas se fechem em algo que, enfim, em algo coerente, mas talvez não, isso não é problema, né? Dentro do empirismo não é um problema tão grande que as coisas não sejam totalmente provadas, desde que elas permaneçam com esse caráter conjectural, com esse caráter de questão. Esse espírito filosófico, o autor do verbete, ele opõe a esse espírito sistemático, que é justamente esse espírito racionalista a priori, que vai desenvolver as suas hipóteses e só depois vai tentar fazer uma relação dessas hipóteses com a experiência. E o autor do verbete ele diz que é muito difícil, quando a experiência não bate, é muito difícil desacreditar esse autor, né, que desenvolveu esses conceitos a priori, porque ele, na verdade, ele quer meio que ele tenta até forçar a experiência para que esses conceitos eles se mostrem coerentes. Então ele acaba meio que não se importando se a experiência ela é coerente ou não com aquilo que ele enunciou, de modo que ele vai tentar voluntariamente ou à força adequar aquilo à experiência. E o autor do verbete diz que é melhor, se você não tem certeza daquilo que você está colocando, é melhor você guardar para a posteridade, para deixar que quando a gente estiver com melhores equipamentos, com mais dados, talvez seja possível esclarecer essa questão. Então, tem o empirismo, as teorias empiristas, elas têm esse caráter impermanente, né? Elas têm esse caráter móvel, que não há uma necessidade de que elas fiquem estáticas no tempo, que elas sejam verdades que, enfim, vão durar para todo o tempo, né? Já tem uma ideia de que elas podem serem colocadas em questão, que elas podem ser refutadas ou podem ser transformadas, ajustadas, conforme aí o tempo vai passando. Bom, a narrativa de ficção, todas elas, né, o diálogo, o conto, os romances,
eles abarcam muito bem esse espírito filosófico, né? Porque justamente não há uma necessidade, dentro, se a gente está lidando aí com vários personagens, ainda que sejam 2 personagens apenas, né? Dentro aí de um diálogo filosófico, a gente pode colocar uma ideia na boca de um personagem, outra ideia na boca do outro, e o autor, eles estando fora desse debate, né, ele sendo aquele só que está criando, mas ele não está, de fato, ali encenando com os personagens, ele não precisa chegar a uma conclusão que seja certa. Né? Se ele não tem certeza daquilo que ele está discutindo ali, ele não é obrigado a chegar a uma verdade, porque, enfim, se trata ali de um contexto de ficção e de um debate, né, de uma discussão. Então, dentro do empirismo, justamente tem esse interesse em fazer o debate, até uma coisa que, cientificamente, hoje em dia, continua sendo muito bem-vinda, né, que os cientistas, entre seus pares, conversem, dialoguem, como a gente está fazendo aqui, né? Apresentem as suas ideias e que essas ideias estejam prontas aí para serem refutadas, ajustadas, repensadas. Então, o gênero fictício, né, os gêneros literários, eles são muito abertos a esse tipo de discussão e essa possibilidade de testar as ideias, né, de colocar as ideias em debate como se fosse um certo ensaio para aquilo que vai ser na posteridade, né? Como essas ideias seriam debatidas por outras pessoas, o romance, o diálogo, o conto, ele consegue meio que fazer um ensaio disso ao distribuir essas várias hipóteses que não são ainda comprovadas, né, pela experiência, na boca de vários personagens e permitir com que esses personagens contracenem. E daí vem a pergunta, né, será que o autor que está criando esse diálogo, esse conto, esse romance, será que ele tem interesse em endossar uma dessas ideias? Será que se ele tivesse interesse em expor uma única ideia, né, em expor um discurso monológico, será que ele não teria optado por escrever um tratado filosófico? Por que será que ele optou por um gênero literário? Será que talvez essa opção por um gênero literário não quer dizer que ele justamente não está a fim de endossar uma ideia específica e que ele tem interesse em transmitir o debate, em expor esse debate e desenvolver ali várias hipóteses? Então, é algo que a gente pode questionar. Né? Então, um exemplo que eu trago a respeito disso, que eu até agradeço à professora Luísa, né, que foi com quem eu estava discutindo essa questão, e ela me mandou muito generosamente várias bibliografias sobre o Platão que falam, que discutem se a gente pode atribuir as ideias dos personagens de Platão ao próprio Platão, né? Que é já uma abordagem, né? O questionamento disso, e a ideia de que a gente precisa prestar mais atenção aos personagens e não tanto tentar buscar aí qual que é a posição do autor dentro da pesquisa do Platão, já é uma abordagem de pesquisa que não é nova, já é uma coisa que começa ali nos anos 90, e é muito interessante de ver como isso se passa num autor tão clássico, tão canônico como Platão, como isso já é um debate que já tem um certo tempo, e no caso do Sade ainda é algo que as pessoas não se dão conta, que acaba passando despercebido. E só para citar, né, um desses textos que a professora Luísa me passou, é um texto que se chama Quem Fala por Platão, que até me deu a ideia do título da palestra, que é um texto do ano 2000, é um conjunto de vários ensaios que foi organizado pelo Gerald Press. E o Gerald Press, ele justamente coloca em questão, né, se faz sentido a gente analisar os diálogos de Platão procurando, né, o porta-voz da fala de Platão, se isso seria adequado, porque em nenhum momento o Platão parece se colocar ali naqueles diálogos, não é um personagem que aparece. Até em um outro diálogo, às vezes tem uma aparição do Platão, mas é algo assim muito en passant, e ele não chega a enunciar nenhuma ideia filosófica efetiva. Então, será que é adequado fazer esse tipo de análise ainda hoje? E ele
assim como as pessoas que estão ali contribuindo com os ensaios naquele volume, chega à conclusão que não. Né? Só para poder citá-lo diretamente, né, ele diz que, ao interpretar textos dramáticos, é simplesmente inapropriado atribuir as palavras e as ideias de um personagem diretamente ao autor. E ele diz uma coisa que parece óbvia, mas que muitas pessoas desconsideram. Os diálogos são dialógicos, né? Os diálogos não são textos monológicos, eles são textos dialógicos, eles estão colocando ali em debate vários personagens, vários pontos de vista, né? Então, existe ali uma polifonia, né? Existem ideias que estão saindo de várias bocas e não uma voz monológica que está direcionando tudo aquilo. Né? Será que Platão ele tinha o interesse de se colocar na boca de um desses personagens? Será que ele acha que um desses personagens fala por ele? Ou será que justamente o interesse dele era colocar o debate, era colocar o exercício da filosofia? Né? Mostrar que a filosofia, na verdade, é uma discussão de ideias, é uma reflexão que se dá pela discussão, pelo debate entre as pessoas, e não alguém que está ali expondo monologicamente as suas ideias, sem ter alguém que contra-argumente, né? Que coloque um outro ponto de vista contrário. Então, para o Gerald Prezi, para muitos autores que escrevem nesse volume, é fundamental prestar atenção nos personagens, né? E atribuir as ideias ao personagem que está enunciando essas ideias e não ao Platão, né? Interpretar essas ideias filosóficas dentro desse gênero que é o gênero do diálogo filosófico, né? E que não se trata de um tratado filosófico. Então, nesse texto fica claro que a abordagem de pesquisa ela deve ser diferente e que a abordagem que a gente usa para analisar um tratado filosófico ela é inadequada, ela é inapropriada e que ela acaba levando a gente a uma série de equívocos e às vezes problemas assim que vão fazer a gente perder o tempo e que não vão ajudar a esclarecer as ideias do autor. Então, eu já vou concluir só para falar a última parte da minha palestra, que era sobre a minha hipótese de pesquisa. Né? Então, tendo em conta, né, levando em conta todas essas questões, né, que eu apresentei para vocês, mas que já estavam também passando pela minha cabeça, depois que eu fiz o mestrado, quando eu comecei a desenvolver aí o meu projeto de doutorado, a hipótese que eu quis defender é que existe uma diversidade dos discursos libertinos, né, que não existe o pensamento do Sade, a teoria do Sade para tal coisa, o conceito do Sade para outra coisa, mas que existe, de fato, uma variedade de discursos libertinos. A gente não pode nem ao menos, na minha opinião, né, a gente não pode nem ao menos tentar criar uma teoria fechada para o próprio libertino, né? Porque o próprio libertino, como ele está lá, né, encenando, ele é como se fosse um ser humano, nem como a gente, às vezes a gente se contradiz, às vezes a gente muda de opinião, né? Tem muita gente que começou estudando um autor e depois vai estudar um autor completamente diferente. Então, o libertino é a mesma coisa, às vezes ele começa desenvolvendo uma opinião sobre um assunto, mas depois tem uma reviravolta ao longo da trama romanesca, ele muda de opinião, ele repensa aquilo que ele estava desenvolvendo. Então, nem mesmo se a gente chegar no libertino, a gente consegue achar teorias fechadas a respeito das coisas, né? Porque está tudo assim mudando no calor da trama romanesca. Eu não gosto nem de pensar assim, o libertino de Sade. Qual que é o conceito de libertinagem do Sade? Qual que é o libertino? Qual o libertino que representaria o pensamento do Sade? Até isso eu acho inadequado, eu acho inapropriado, porque o Sade se deu o trabalho de descrever, de desenvolver tantos personagens, e os personagens são muito ricos, né? Eles têm muito traços assim de caráter. É claro que não são personagens que nem os personagens que a gente vai encontrar aí, por exemplo, no século XIX, né? Na literatura do século XIX. Mas são personagens que têm traços de complexidade, são personagens que têm conflitos, que mudam ao longo de sua trajetória. Então, não são personagens de fácil construção
Então, ele se deu o trabalho de construir esses personagens que têm traços de complexidade, que desenvolvem discursos filosóficos que têm tudo a ver com as características do personagem, né, com esses traços mais complexos que o herói tem. Logo, qual que é o interesse do Sade em escolher um personagem ali para ser o representante, para ser o porta-voz dele, sabe? Para mim isso não faz sentido. Para mim, o que ele quis, né, e o que eu tentei defender nesse livro foi justamente que o Sade está querendo mostrar várias opções, várias teorias materialistas, vários modos de entender o materialismo e várias pessoas que vão encarnar essas ideias, né? E cada teoria é feita para caber naquele personagem, para caber naquele herói, e não faria sentido na boca de um outro herói. Então, é por isso que eu acho muito necessário, né, para a gente evitar equívocos de interpretação e problemas que, enfim, só vão atrasar a nossa vida, a gente fazer essa atribuição, né, da ideia a quem está enunciando, ao romance que essa ideia está sendo enunciada, ao contexto dentro desse romance, para a gente não chegar a essa situação contraditória de começar a comparar ideias de personagens diferentes, que estão em romances diferentes e que, enfim, o autor não tinha a mínima intenção de fazer essas ideias serem coerentes, porque são personagens diferentes, de textos diferentes, que não, enfim, não poderiam se acordar. Então, essa foi a minha intenção escrevendo esse livro, né? Essa foi a tese que eu tentei defender no doutorado. Não sei se eu convenci, mas, de todo modo, ainda, né, todos esses anos depois, eu continuo acreditando que essa é a melhor abordagem de pesquisa para quem vai trabalhar com textos literários, que é sempre melhor você tentar entender o contexto daquele texto, ver quem que é aquele personagem, entender quem que é o personagem, para depois poder interpretar as ideias que ele está enunciando, e jamais fazer interpretações assim descontextualizadas, né? Sobretudo aí em pesquisas de mestrado e de doutorado, para não terminar aí com grandes problemas e grandes armadilhas. Pessoal, muito obrigada, era isso. Agora, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição para responder. Obrigado, Clara. Bom, pessoal, pode avisar no chat se alguém tiver alguma pergunta, ou então Eu levantar a tenho uma mão. pergunta aí. Achei que você estava levantando a mão mesmo, já ia te passando, Jefferson. Vai lá, para começar. Clara, cadê, Clara? Peraí, meu som tá ligado? Tá, me estamos te ouvindo? ouvindo. Tá sim, estamos Clara, te ouvindo. muito obrigado pela palestra. Eu queria, em relação a essa questão que você ilustrou, né, por exemplo, com Platão, tem um comentador de Platão famoso, que é o Charles Kahn, que ele diz que Platão, não só ele, né, que Platão, além de ser um gênio literário, um gênio filosófico, é também um gênio literário, né? Eu queria te perguntar, porque, assim, parece que a maior parte dos comentadores de Platão entende que, embora ele escreva de uma forma, com diálogos, de forma dramática, subsiste na história, no fundo desses diálogos, algumas ideias que continuam, que são a marca de Platão, né? Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que o Charles Kahn afirma, né, embora Platão seja um gênio, além de Platão ser um gênio filosófico, ele também é um gênio literário. E aí eu faço a seguinte provocação: será que o Sade não é, além de um gênio literário, também um gênio filosófico, e não seria, portanto, possível achar um pano de fundo de costura no que ele fez na sua gigantesca obra? Quer dizer, é uma provocação no sentido inverso, né? Quer dizer, talvez essas duas coisas possam coexistir, né? Porque a gente tende a ler ou como filósofo ou como literário, mas de repente alguns poucos conseguem ser gênios nesses dois campos, né? Eu não conheço o Sade, mas é uma provocação assim, que eu queria que você falasse sobre. Obrigado. Sim, Jefferson, eu acho que o Sade é um gênio filosófico também. Eu acho que ele
Bom, o século XVIII, é difícil separar a literatura da filosofia no século XVIII, né? É engraçado que aqui no Brasil a gente estuda esses autores, Rousseau, Voltaire, na filosofia, mas se a gente for para a França, eles estudam na literatura, né? Então, só para você ver como não é muito claro essas diferenças, né? Então, eu acho que, sobretudo no século XVIII, esses limites entre filosofia e literatura não existem, né? Então, os grandes gênios literários do século XVIII são também os grandes gênios filosóficos, né? Como um grande exemplo aí o Voltaire, né? É um grande gênio filosófico, ao mesmo tempo um grande gênio literário. Eu acho que o mesmo vale pelo Sade. Eu não acho que seja impossível encontrar algumas ideias que permeiam, mas eu acho que esse encontro ele tem que ser é claro que assim, né, uma coisa é você de repente tá tentando puxar aí um conceito do Platão para fazer uma explicação num outro autor que você precisa, né? Que, enfim, você não vai ter o tempo aí de remontar o personagem, fazer todo esse traçado que eu tô falando. Mas se você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa sobre o Platão, uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, eu acho que hoje em dia, né, tendo em vista toda essa bibliografia que já vem aí desde os anos 90 se desenvolvendo a respeito dos aspectos literários do Platão, eu acho que se você vai chegar a uma ideia geral que você quer dizer, quer atribuir aí ao próprio Platão, eu acho que você tem que chegar a essa ideia geral depois de você ter analisado os discursos de cada personagem, né? Depois de você ter atribuído a ideia ao personagem e ter feito essa individualização da ideia. Eu acho que isso seria o mais rigoroso. Se você... bom, eu não sou especialista de Platão, né? Então, mas eu imagino que isso é o que seria uma pesquisa mais rigorosa. No caso do Sade, eu acho que a gente tem algumas ideias gerais, mas são assim, ideias gerais bem gerais mesmo, né? Por exemplo, materialismo. Todos os personagens são materialistas, até o personagem que a gente vê que parece satanista, no fim, se a gente for analisar melhor a teoria dele, a gente vai ver que não é satanista, que é materialista também. Então, o materialismo é uma ideia geral que a gente pode colocar ali, no caso da história da Juliette. Tem também a questão da eletricidade, que é uma questão que passa por todos os personagens, né? Quase todos os personagens vão fazer uma relação entre a eletricidade. Então, a gente pode talvez falar aí de um materialismo elétrico, mas são coisas muito gerais, né? Eu acho que se a gente for começar, por exemplo, a abordar conceitos, pega, por exemplo, um conceito bem geral como o conceito de natureza. O conceito de natureza já não dá para fazer isso, né? O conceito de organização também não dá. Então, isso foi uma coisa que eu fiz no meu pós-doutorado, né? Eu fiz análise de vários conceitos e eu vi que era muito difícil a gente tirar um conceito geral. A gente poderia, a respeito da eletricidade, a gente pode falar que, enfim, muitos personagens vão desenvolver a ideia de que as nossas funções sensomotoras elas são desenvolvidas por um fluido que é um fluido elétrico, né? Vão colocar a eletricidade aí como a responsável pelas nossas funções sensomotoras. Mas cada um vai colocar de um jeito diferente, né? Nem todos, os termos não vão ser sempre os mesmos, né? Então, tem que ter um cuidado ali. Se você quer fazer uma pesquisa mais rigorosa, justamente para evitar, assim, o máximo certos equívocos de interpretação, eu acho que isso tem que ser feito com muito cuidado e que primeiro você precisa partir dessa individualização para depois tentar chegar à ideia geral e não fazer o movimento ao contrário, né? Tirar uma ideia geral e querer tentar forçar aquilo sem analisar se de fato faz sentido ou não atribuir aquilo a todo mundo, né? Pelo menos seria essa a minha abordagem. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Irã, você está na fila, fica à vontade. Obrigado, Marcelo. Clara, parabéns pela palestra, muito bacana, muito gostosa. Me diz uma coisa, assim, eu acho que a pergunta é muito mais um fruto de um cacuete acadêmico que às vezes a gente tem, né? Pelo teu ponto de vista, a questão do sexo desmedido, né? Eu li Filosofia na Alcova na década de 90, né? Faz muito tempo.
E é muito impressionante, realmente, as cenas, né? Elas são muito impactantes, não é algo trivial. Não. E você falando, a sua fala me reportou um pouco essa questão, e eu, às vezes, o meu cacuete me leva um pouco para a híbris, né? A embriaguez dionisíaca, eu fui por esse lado. Por outros momentos, eu fui me lembrando, até pelo momento do texto, né? É, eu lembrei, por exemplo, da Apologia do Raymond Sebon, né? Onde Montaigne gasta um tempo ali fazendo uma aproximação ou um cotejar entre o ser humano e o animal, né? Os animais, algumas diferenças e semelhanças. É, eu não sei, por onde é que você vai nesse caminho? O que ele quer com isso? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Irã. O que o Sade quer com o texto obsceno, com a... Onde é que está aí? Assim, porque, Qual que por é a exemplo, se eu tradição for, se eu disso, for levar talvez? para Raymond Sebon, eu estou levando para um anti-intelectualista, né, que é Montaigne. Parece que chegamos à carne, né, chegamos a esse nível quase animalesco, né? É, eu fico tentando entender o que a gente já está no século XVIII, já está distante, é, um tanto quanto distante de filósofos que armavam, não tão distante assim, né? Se a gente for pensar, mas não há uma pretensão ali de uma construção de uma metafísica, de um sistema metafísico que vá até as alturas, né, onde a razão humana sufoca sem recursos. Muito pelo contrário. Só que esse contrário parece ser chocantemente carnal, né? Parece ser algo. Como é que você pensa isso? Eu acho que tem várias coisas, Irã. Eu acho que tem, primeiro, uma tradição de textos libertinos, que é uma tradição muito prolífera, né, na França, e aí a gente pode remontar aí para o século XVII, né, tanto no século XVII como no século XVIII, porque o Sade, ele já está aí, ele nasce... ele já está se desenvolvendo na segunda metade do século XVIII e ele vai começar a publicar as publicações dele já no final do século XVIII. Então, ele tem aí o contato com os textos libertinos do século XVII e também do século XVIII. Então, primeiro que já tem uma tradição desse tipo de texto, eu posso citar alguns para você. Por exemplo, tem a Teresa Filósofa, que é um texto, inclusive, famoso, que a gente encontra aí em edição da LPM em banca, ou pelo menos antigamente vendia, né? Não sei se hoje em dia se vende. Mas além do Teresa Filósofa, a gente tem vários. A gente tem, por exemplo, o Academia de Damas, o Escola de Meninas, l'Académie des Dames, l'École des Filles, tem o Porteiro dos Chartreux, Le Portier de Chartreux, o próprio Ligações Perigosas do Laclos, ele não enfim, não tem tanta... É um pouco mais velado, né? Um texto bem velado nesse sentido, mas é um texto que já traz também um certo conteúdo sexual junto com ideias filosóficas. Então, essa coisa de misturar a obscenidade com a ideia filosófica, isso não vem do Sade, isso é uma tradição, pelo menos aí do século XVII e XVIII, com uma publicação muito vasta de textos libertinos. É aquilo que a gente chama, inclusive, de filosofia libertina, que é essa filosofia materialista que vai ser disseminada em textos obscenos. Além disso, tem a própria questão da filosofia experimental e do sensualismo, né, no desenvolvimento aí desse empirismo mais sensualista, que a gente, em geral, atribui ao Conziac, né, já aí na metade do século XVIII, com o Tratado das Sensações, mas que a gente pode remontar até os elementos da lei natural e política do Hobbes, que a gente já tinha uma teoria sensualista antes mesmo do Conziac, né, que é a ideia de que todo o nosso conhecimento vem dos sentidos e as nossas próprias faculdades mentais vão ser desenvolvidas através dos sentidos. Então, a ideia do sexo, aí ele entra como uma maneira de exacerbar essas sensações dos objetos externos, porque a partir do momento que você entende
que, quer dizer, não que você entende, mas que você acredita que os objetos externos, né, essas impressões dos objetos externos, é aquilo que vai te trazer o conhecimento, né, aquilo que vai te fazer desenvolver intelectualmente. Então, tem uma ideia de experimentar o quanto mais intensamente possível essas impressões dos objetos externos. Então, o sexo aí ele entra como uma parte da filosofia no sentido de que, olha, a gente só se desenvolve intelectualmente interagindo com o mundo, né? Interagindo com esses objetos externos. A gente precisa ter estímulos, né? A gente precisa ter impressões para poder se desenvolver intelectualmente. Então, o melhor que a gente faz é ter o quanto mais impressões a gente puder. E esses textos libertinos, eles não se atêm só às impressões sexuais, né? Eles são sensualistas em todo o sentido do termo. Eles vão criar situações em que todos os sentidos vão ser estimulados. Então, desde de situações em que aparece a música, que aparece a literatura, que aparece a comida, e daí isso vai se intensificando, vai se desenvolvendo, vai chegando no sexo, né? Tem até um livro muito legal do Michel Delon, né? Um livrinho que se chama Le Savoir-Vivre Libertin, né? O saber fazer... o saber viver libertino. E um dos capítulos, ele é um livro sobre essa filosofia libertina, né? Sobre como isso se desenvolve. E um dos capítulos se chama A Festa dos Cinco Sentidos. Quer dizer, eu não lembro agora se é um dos 5 capítulos ou se é uma parte dos 5 capítulos, mas tem uma parte que chama A Festa dos Cinco Sentidos, em que ele vai mostrar que esses textos eles vão desenvolver essas teorias empiristas gradualmente. Então, eles vão imitar um pouco o procedimento da estátua do Condillac, né? Então, começa lá com uma situação de odor, com um cheiro, depois vai vindo, os outros sentidos vão sendo requisitados, isso vai se intensificando, existe uma gradação, né, que vai acontecendo, até que a gente chega nessas orgias absolutamente escandalosas, porque justamente se supõe que quanto mais esses sentidos forem ativados, mais esse conhecimento vai se desenvolver. Então, no caso, por exemplo, da história da Juliette, não começa com essas orgias malucas, né? A gente tem um começo com orgias muito sutis, muito delicadas, né? Sempre, às vezes, tem uma pegada mais assim nos prazeres da mesa, em prazeres que a gente pode entender hoje como mais sensuais. A coisa é muito delicada, né? A coisa do crime, do sangue, vai ficando pesado progressivamente. Então, do meio para o final do livro é que a gente vai encontrar essas orgias muito difíceis, né? As coisas às vezes, que a gente até dá vontade de vomitar, né? Porque pega muito pesado, mas isso não é da hora, não é todo o tempo, né? Isso tem uma progressão, né? Porque tem justamente essa intenção de ir aos poucos e de chegar a um nível que seria um nível intelectual empirista mais... a extrapolação do empirismo, né, na verdade. Enfim, um nível intelectual mais elevado, que seria com aquela máxima orgia. E não deixa de ser também uma paródia de todo o procedimento cartesiano, né? Essa ideia de que aquela pessoa que está meditando, né, que está num processo de introspecção, vai conseguir adquirir um pensamento muito elevado, sozinho, no seu gabinete, pensando e refletindo durante muitos dias acerca daquela ideia. Então, de uma certa forma, é uma paródia, uma refutação completa dessa ideia, né, dessas meditações, e ao mesmo tempo uma paródia. Fala, não tem que refletir, o negócio, vamos lá para a orgia, vamos curtir o máximo possível, sentir a vida intensamente, que é assim que a gente vai se desenvolver intelectualmente. Então, a narrativa de ficção, ela permite isso, né? Então, acho que muitas coisas assim que as pessoas esquecem quando elas estão lendo o Sade, que a gente está dentro de uma narrativa de ficção, e a narrativa de ficção permite extrapolações que um texto teórico não permitiria, né? Que não faria sentido a gente fazer um texto teórico. Então, dentro dessa narrativa de ficção, faz sentido a gente supor que a gente vai ter um conhecimento muito elevado se a gente exacerbar as nossas sensações o máximo possível. Isso é coerente dentro da história romanesca.
Mas, com certeza, se a gente estivesse escrevendo um tratado filosófico, isso não ia fazer sentido, né? Então, acho que a questão do sexo, ela entra, ela tem várias razões, na verdade, né? Ela segue aí uma tradição de textos libertinos, dos quais o Sade era leitor, ávido, conhecia tudo, o que tinha a respeito disso. Ele segue uma tradição de extrapolamento aí do próprio empirismo, né? Que começa num interesse no uso desses textos, como o texto do Hobbes, o texto do Condillac, em tentar, né, utilizar literariamente essas ideias que são colocadas nesse texto, né, encenar essas ideias. O texto do Condillac ele já tem um pouco de ficção, né? Ele já tem um lado meio fictício, e daí já fica mais fácil ainda quando a gente vai colocar aquilo no contexto do romance. E tem a ideia também que tudo precisa ser experimentado, né? Nada pode ser colocado de forma puramente intelectual, né? Tudo tem que ser aplicado à prática, relacionado a alguma prática, algum ato que tenha a ver com o corpo e que, enfim, também tem tudo a ver com a questão do próprio materialismo, né? Você falou da carne, né? Mas lembrar que tudo é corpo, né? Que no caso das tradições materialistas, todas as ideias elas surgem do corpo, né? Elas não podem surgir só da mente, mesmo porque mente é corpo também, né? A mente é ou um efeito do corpo ou uma substância corporal que está lá percorrendo o nosso sistema nervoso. Então, eu acho que tem várias razões para essas orgias acontecerem, né? Elas não estão ali gratuitas, elas não estão só para vender, né? Como a gente pode pensar, não, o Sade, ele queria vender, aí ele foi escrevendo mais orgia porque dava mais dinheiro, né? Vendia mais. Também, né? Isso ajuda, mas eu acho que elas têm uma razão de estar lá, sabe? Elas não são gratuitas. Não sei se consegui responder essa pergunta. Obrigado, Irã, pela pergunta. Clara, o Marcelo colocou aqui no chat a pergunta dele por escrito. Eu vou ler, né, até para ficar na Você gravação, vai ler? Ah, então tá. mas Então lê para se mim que eu quiser ler desculpo. também, tranquilo. Clara, você acha que o caráter ficcional dos personagens numa obra literária é um recurso que permite o autor superar a necessidade de ter que tomar partido entre verdade ou hipótese das ideias apresentadas pelos personagens? Sim. Termina aí ou tem mais? Termina aqui. Exato. Sim, eu acho que sim. Eu acho que... Bom, como eu estava falando no início da minha palestra, sei lá, na metade, eu acho que a gente... É um questionamento que a gente pode fazer. Eu, pessoalmente, eu acho que sim. Eu acho que se o autor ele tivesse interesse em expressar a ideia dele, aquilo que ele realmente acha, que ele quer colocar lá porque ele tem certeza daquilo, acho que ele escreveria um tratado filosófico, né? Eu acho que o romance ele acaba sendo um meio do autor sair de cena, né? Tirar o corpo do debate, não precisar assumir aquela ideia. Ou ao menos eu acho que a gente tem que supor essa possibilidade, né? Então, aí que vem a problemática maior da gente atribuir a ideia do personagem ao autor, porque uma vez que a gente faz essa atribuição, a gente já desconsidera essa possibilidade. E eu acho que pelo menos a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Se a gente não tem certeza disso, pelo menos a gente tem que pensar, olha, pode ser que o autor não queria que nada fosse colocado na boca dele, né? Pode ser que ele não queria tomar partido em relação a essa questão. Pode ser que ele queria só expressar essas ideias e colocar o debate, enfim, e sair fora, né? Não se expor, não... Também tem essa questão da exposição, né? No caso do Sade, enfim, se soubessem que era ele ia preso. Quer dizer, ele foi, né? Tanto foi que... Tanto ia como foi. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que respeitar essa possibilidade, né? Do autor não querer endossar aquelas ideias, não querer ser um representante daquilo. Né? A gente nunca vai ter certeza, né? A partir do momento que o autor, ele de repente não escreve numa carta, numa entrevista, em algum material que não esteja dentro do campo da ficção, a gente não tem como ter certeza. Mas é sempre interessante para o pesquisador jogar com a possibilidade, né? Certo. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. O Rodrigo também fez um comentário aqui no chat, comentário
pouco maior, mas contém uma pergunta também. Vou ler de novo. Aproveitando o paralelo com Platão, a gente vê que nos diálogos há uma dimensão erótica muito importante, explicitamente, por exemplo, no banquete, Fedro e etc., ainda que muitas vezes velada. Inclusive, já há uma tradição de comentários muito dedicada a isso. Em poucas palavras, a filosofia precisa de uma erótica. No caso do Sade, haveria algo mais ou menos próximo a isso? É a pergunta, e ele completa com mais um comentário. Interessante notar ainda, pelo menos o que você falou sobre os romances do Sade, ele nunca leu, que as próprias ideias aparecem nas cenas orgiásticas, e mais a partir entre de mulheres, né? Em Platão tudo se passa, em geral, entre homens. Então, termina aqui. Então, é muito essa questão das mulheres são muito interessantes, né? Porque essa coisa do feminismo no século XVIII é um pouco difícil, né? É uma análise delicada, porque pode ser a gente pode correr o risco aí de fazer uma análise anacrônica. Então, eu tomo muito cuidado, né? Quando eu vou falar sobre isso, porque o século XVIII é uma época um pouco delicada para a gente falar em termos de feminismo. Não que a gente não possa falar, né? Mas eu acho que tem que ter um certo cuidado. Mas no caso do Sade, embora ele tenha personagens extremamente misóginos, tenha discursos assim horrorosos a respeito das mulheres, essa questão das personagens femininas, elas colocam a mulher numa posição de poder muito interessante, né? Por exemplo, as duas personagens mais importantes do Sade são duas mulheres, para começo de conversa, né? Na história da Juliette, a maioria dos discursos, grandes discursos, são enunciados por personagens. Então, a gente tem a própria Juliette, que tem ali vários discursos filosóficos muito interessantes, muito bem desenvolvidos. A gente tem essa outra personagem, a Clerville, que vai ter também uma aparição assim, muito grande. Então, um local de fala, né? As mulheres têm um local de fala muito grande. A gente tem a Delbene, que é a primeira amante da Juliette, a primeira preceptora, digamos assim, da Juliette, que é a abadesa superiora do convento, e que vai também desenvolver toda a base de conhecimento filosófico que a Juliette tem, vai ser dado pela Delbene, e uma das razões, na verdade, que a Juliette ela consegue ser bem-sucedida na carreira do crime é que ela consegue dialogar com os clientes dela. Né? Então, quando ela está fazendo, né, o trabalho dela junto a um cliente, sempre tem a situação em que o cliente começa a conversar, né? Ou porque eles estão numa situação de mesa, ou mesmo ali no meio das orgias, e a Juliette, em geral, é a única que responde, que consegue desenvolver um real diálogo. E tudo isso por conta dessa primeira preceptora dela, que era a abadesa Delbene, que ensinou toda a base. Então, a Delbene, por exemplo, ensina o sensualismo para a Juliette. Né? A base da filosofia materialista é a Delbene que ensina para a Juliette. Então, é muito interessante como as mulheres, elas assumem aí um lugar de fala muito, muito extenso ao longo do romance, um local de poder. Eu até queria falar como que o romance termina, mas eu não vou falar porque eu vou dar um spoiler, mas o final do romance também, de um certo modo, é um local de poder em relação às mulheres, embora tenha algo que contraria um pouco disso, né? Então, a gente vai ter que nuançar um pouco isso, mas eu não vou poder fazer isso, porque senão eu vou dar um spoiler a respeito do fim do romance. E sobre a questão anterior, né, do banquete de Platão e das cenas eróticas veladas, então, no caso do Sade, a gente tem justamente os livros assinados por ele. E daí todo esse erotismo ele acontece de forma velada. Né? E é o que vai acontecer em muitos romances do século XVIII. Por exemplo, a própria Nova Heloísa, né? Tem coisas ali na Nova Heloísa muito interessantes do ponto de vista sexual que acontecem, mas que às vezes a gente não fica sabendo, né? Passa despercebido, porque é tão velado que se você não lê e relê aquele trecho várias vezes, você não se liga naquilo que está acontecendo. Né? A primeira cena sexual entre a Júlia e o Sanko, se você não está lá esperto, você perdeu, você tem que voltar, né? A primeira vez que eu li, eu falei, o quê? Eles transaram aqui? Peraí, não tinha entendido, né? Tive que voltar ao texto, né? Então,
O SAD também vai ter... Bom, não sei se eu entendi muito bem essa parte da pergunta, se era isso que você queria saber. Depois, se não for, você me explica melhor. Mas o SAD também vai ter, em toda a obra, grande público dele, por assim dizer, essas cenas sexuais, mas também todas colocadas de uma maneira muito velada, né? De uma maneira que seja mais adequada e esse... ao gosto, né, do grande público, da mesma maneira que os colegas dele da época vão fazer, né? Um outro exemplo também interessante é o Casanova, né? As memórias do Casanova. Nas memórias do Casanova tem coisas horríveis, assim, às vezes quase tão ruins quanto as coisas que a gente vê nos textos do Sade, mas, mais uma vez, elas são totalmente veladas, né? Então, o Casanova, às vezes, ele estupra uma moça, né, uma personagem ali da história, e a gente não fica sabendo, não se dá conta, né? A gente tem que voltar também, prestar atenção, reler, para se dar conta que a agressão realmente aconteceu, né? Então, tem, às vezes, muitos textos que passam coisas também muito agressivas, muito violentas no século XVIII, mas que não são tidos como obscenos, não são claramente censurados, ou claramente, assim, recusados por um teor obsceno, justamente porque eles usam esse recurso de deixar tudo velado, e daí às vezes muitos leitores nem percebem o que está acontecendo, né? Não se dão conta da violência que está sendo descrita ali. Certo. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Se quiser completar, né, aí no chat, ou quiser falar também, tranquilo. Bom, pessoal, tem mais alguém aqui no chat? Ninguém indicou mais nada. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Eu queria só fazer um comentário, que não sei se é um comentário, não sei se é uma pergunta, mas eu estava com isso na cabeça e eu acho que é melhor falar do que dormir com isso, né? É interessante quando a gente pensa numa filosofia feita com diálogos ou com romance, porque, ao mesmo tempo, tem essa perspectiva que você falou de uma filosofia que seja feita, que seja dialógica, né, que não seja monológica, que tem todo esse discurso. Ao mesmo tempo, é um diálogo que não deixa de ser também monológico, né, porque é uma mimetização de uma dialogia, mas que carrega uma assinatura única também, né? É quase um desdobramento de uma voz em duas ou mais. Então, eu fico pensando na dificuldade que é trabalhar com um tipo de texto filosófico que, ao mesmo tempo, se apresenta como experiência, mas, ao mesmo tempo, não é experiência em si, né? Porque não deixa de ser também um escrito que tem uma autoria, né? E até o próprio, no caso dos textos do Sade, que foram comentados, que são personagens femininas, mas não são escritos por uma mulher também, né? Então, tem esse jogo de metamorfose ou de desdobramento de voz é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, e como que isso complexifique muito o lugar a voz, né? E o lugar do atuar da filosofia nesse contexto, né? Não é simplesmente tratar a filosofia como experiência ou como uma questão de diálogo, mas parece que complexifica tanto que eu fiquei com isso na cabeça durante a apresentação. Eu não sei se tem alguma coisa a falar sobre isso, eu só queria botar para fora mesmo para ver se alguém tinha alguma coisa a comentar. André, é claro que tem, por trás daquilo tudo, tem uma voz monológica que, com certeza, é a voz do autor, né? O autor, ele está criando tudo aquilo. Só que eu acho que a gente tem que lembrar que, no caso ali da literatura, né? No caso da criação dos personagens, tem um trabalho artístico no desenvolvimento daquele personagem, né? Eu acho que aí, no que a gente fala, não, mas tem um autor que está por trás daquilo, então tem uma voz monológica que está controlando aquela polifonia de vozes. Então, de alguma maneira, a gente consegue aceder a essa voz monológica, né? Enfim, em algum momento tem algo monológico aí. Eu acho que a gente pode pensar na situação do próprio teatro, né? Me parece que talvez seja um pouco como confundir o ator com o seu personagem.
né? Porque o autor, quando ele vai desenvolver o personagem, aquilo também é uma criação, né? Tudo bem que ele não escreveu a fala daquele personagem, mas ao enunciar a fala daquele personagem, ele está criando, né? Fazendo um objeto de arte, que é o personagem que ele vai encarnar e que ele vai desenvolver. Então, é a mesma coisa aí, atrás daquele personagem que o autor está ensinando, o ator ele vai ensinar vários personagens. A gente pode pensar, mas tem vários personagens de várias peças, não tem aí uma voz monológica, que é a voz do ator? Sim, talvez se a gente pegar... aí a gente pode até voltar para o paradoxo sobre o comediante, né? Talvez se a gente pegar um ator que não seja assim tão bom, né, um ator mais medíocre, a gente vai ver muita similaridade em todos os personagens. Ou às vezes, mesmo com um ator muito bom, a gente consegue achar alguma similaridade, né? E colocar, olha, tem alguma coisa aqui que a gente pode juntar numa ideia única. Talvez. Mas daí seria a gente confundir o personagem com o autor, né? E para mim isso é confundir realidade com ficção, né? A gente está confundindo um profissional, aquele que está fazendo a atuação porque a carreira dele é o trabalho dele, com o trabalho artístico que ele criou, né? Então, no caso do ator, é a mesma, do autor, né, do romancista, é a mesma coisa. Ele criou ali um personagem, é uma arte, né, um negócio que ele se deu ao trabalho de pensar, de inventar, né? Então, ainda que a gente possa pegar aquela ideia daquele personagem, que é uma mulher, enfim, ele é um homem que está lá desenvolvendo o personagem da mulher, ainda que a gente possa tentar remontar aquela ideia da mulher para ele próprio, que é o criador daquilo, eu ainda assim acho que é inapropriado, porque a gente esquece, a gente desconsidera aí o trabalho artístico, né? A obra de arte que esse autor fez. A gente tira ele da posição dele, né? A gente tira ele dessa posição de artista, né? De romancista que está criando uma obra de arte e a gente coloca ele numa posição de alguém que está enunciando aí uma teoria, né? E não é bem isso, né? Eu acho que no caso, como o Jefferson falou, mas o Sade ele não pode ser também um grande filósofo, assim como ele é um grande romancista. Sim, mas é um grande filósofo que é romancista, que escreve romances. Então, eu acho que a gente tem que antes lembrar que ele está criando uma obra de arte ali, né? E que a gente tem que considerar os aspectos dessa obra de arte. Eu sempre penso no trabalho, né? No trabalho do romancista. Eu nunca escrevi um romance, mas, gente, como deve ser difícil, ainda mais um romance de 1000 páginas, né? Você imagina todos os planos que você tem que fazer para individualizar cada personagem, para dar justamente a voz daquele personagem. Porque cada personagem tem a sua própria voz, tem o seu próprio jeito de falar, as suas expressões, as suas atitudes, né? Pô, isso dá um trabalho enorme para o romancista, né? Para encontrar essa coerência dentro aí de cada personagem, fazer esses personagens encenarem um com o outro. E daí, de repente, a gente quer meio que desconsiderar esse trabalho artístico e tentar recuperar quais são as ideias do autor, desconsiderando essa arte que ele fez. Eu não sei, eu acho que é um certo desperdício do trabalho do autor nesse sentido, sabe? Não que isso não possa ser feito, não que talvez isso não tenha o seu interesse. Eu em alguns momentos do livro, eu faço essa relação entre a biografia do Sade e as coisas que estão acontecendo na história do Juliette, porque tem coisas que batem, né? Se a gente for estudar a biografia do Sade, tem muitas coisas que são parecidas com aquilo que acontece na história da Juliette. Então, eu faço um paralelo disso. Mas eu tento mostrar as diferenças, sobretudo, né? Eu mostro, olha, tem uma situação parecida. Por exemplo, tem uma viagem que o Sade faz para a Itália, ele vai ter várias amantes, e no caso, as amantes são as mesmas amantes da Juliette, quando a Juliette também, coincidentemente, viaja para a Itália, né? Então, tem essas similitudes. Mas eu tento mostrar as diferenças. Eu mostro, olha, de fato, o Sade fez essa viagem, nessa viagem ele conheceu tal e tal e tal pessoa,
Mas olha, tal pessoa na realidade era assim, na ficção já não é bem assim, né? O que aconteceu não é a mesma coisa. E ele tem, por exemplo, o Sade, ele tem o relato, né? Um livro que se chama Viagem à Itália, e que é o relato de viagem dele da Itália. E as ideias dele são completamente diferentes daquilo que os libertinos vão dizer na história do Juliette, daquilo que a Juliette vai dizer quando ela está na Itália. O Sade ele tem ideias extremamente moralistas, né? E daí é um texto teórico, né? Porque é um relato de viagem, não é mais ficção. E aí sim, eu acho que a gente pode atribuir as ideias do Sade. Ali é o Sade que está falando, não é o personagem. E se a gente for comparar, a gente vai ver que, enfim, é completamente diferente. Então, eu acho que, ainda que em certas situações a gente pode tentar remontar essa voz monológica do autor, ainda que exista a relação entre autor e seus personagens, ainda que o autor use partes da sua biografia para criar os seus personagens, ainda assim a gente tem que fazer essas relações com muita delicadeza, com muito cuidado, e jamais desconsiderar o trabalho artístico, né? O trampo, né? que o romancista teve para criar todos aqueles personagens, né? Para fazer com que eles sejam coerentes, para que eles tenham uma história, tenham um começo, um meio e fim, né? Para que, enfim, tudo aquilo tem uma verossimilhança, né? Porque imagina, não é fácil você fazer um romance de 1000 páginas totalmente verossimilhante, né? Com vários desdobramentos, vários personagens que viajam e tudo mais. Acho que isso a gente tem que levar em conta. Não, eu acho que a minha cabeça está meio confusa, mas a minha ideia não era de falar exatamente que é possível achar essa voz do Sade nos personagens, mas como que pensar, né, nessa filosofia feita a partir da ficção, ela complexifica toda a ideia de voz filosófica e tal, a ponto de pensando nessa complexidade, como é que a gente volta e pensa tratados, trabalhos monológicos, a partir de pensar esse tipo de filosofia que é muito mais rico, ele é muito mais complexo, né? Ele é muito mais difícil, né? Imbricado de você pensar, né? Eu fiquei só viajando nisso porque realmente assim, é um trabalho é um trabalho hercúleo, né? De você montar tudo isso, né? E dar voz própria a esses personagens, né? Que ao mesmo tempo é um desdobramento, né? De uma experiência. Eu só fiquei viajando nisso e como é que isso também permite a gente pensar uma filosofia mais monológica de um jeito mais complexo também, retornando isso depois, né? Por exemplo, se a gente pegar alguns tratados filosóficos dessa época, no caso, por exemplo, os tratados do Lamétrie, né? O Lamétrie ele é um filósofo que escreveu tratados filosóficos, mas esses tratados eles também já têm uma outra pegada. Né? O Lamétrie, ele também, às vezes, ele se contradiz, né? Ele muda de ideia, ele ajusta as ideias dele. Não, porque eu falei tal coisa naquele momento, mas, na verdade, eu gostaria que se entendesse dessa forma. Né? Ele tem, assim, é um tratado muito mais livre, né? Não é esse tratado sistemático, né? Em que tudo tem que se fechar. E às vezes também eu acho que a gente tem um olhar um pouco ingênuo para o tratado, né? Porque às vezes o autor ele engana a gente. Ele faz a gente acreditar que aquilo lá tudo se encaixa, aquilo lá está tudo coerente, mas não, se a gente for um olhar mais aprofundado, a gente vai ver que tem buraco, que tem lacuna, que tem contradição, né? Agora, a diferença no caso do romance é que as contradições, ou enfim, dos gêneros literários como um todo, as contradições elas se adequam às contradições daquele ser humano fictício que é o personagem, né? Então a gente pode falar, não, ele está se contradizendo, mas é porque ele mudou de ideia, é porque ele é um personagem contraditório, enfim. Tem todas as explicações da própria trama romanesca que explicam essas contradições. Agora, no tratado não tem isso, né? Não tem essa possibilidade. Se tem lacuna, se tem contradição, aí isso tem que ser atribuído ao próprio autor, né? Por isso que eu acho que, no fim das contas, os gêneros literários eles acabam sendo muito mais apropriados para o desenvolvimento das ideias filosóficas do que os tratados, né? Porque uma série de problemas que você teria aí no tratado, no gênero literário você acaba resolvendo.
Obrigado, André, pela pergunta. Bom, temos mais alguém? Mais algum comentário? Uma coisa? Talvez para chegar ao fim. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Marcelo, antes de você encerrar, eu só queria agradecer todas as perguntas, que elas foram muito interessantes. Não sei se eu consegui responder corretamente, adequadamente, né, apropriadamente todas, mas, nossa, eu adorei as perguntas, agradecer muito. Acho que hoje foi o dia que eu mais recebi perguntas de todas as vezes, pelo menos que eu apresentei palestra online. Então, agradeço muito, agradeço a presença de vocês. Enfim, espero aí que vocês venham para as outras palestras do NUPEM. A nossa próxima palestra é com a professora Maria Isabel Limonge, professora de Filosofia Moderna da UFPR, que vai fazer uma apresentação sobre o Hume. Então, por favor, sejam bem-vindos também, vai ser daqui a um mês. Gente, que dia que é mesmo a palestra da Bel? Se não me falha a memória, dia 27, mas tem que confirmar aqui. No final, vai ser numa quarta-feira no final do mês, também no mesmo horário, mas enfim, a gente vai divulgar quando estiver mais próximo. Então, não sei se você gostaria de encerrar, Marcelo, ou se eu mesmo encerro. Só dar boa noite, então, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que compareceu. A gente vai colocar também a gravação lá no nosso YouTube, para quem chegou depois, perdeu alguma parte, e para divulgar também, certo? E obrigado, Clara, pela primeira palestra aí do ano. Muito bom contar contigo. Eu que agradeço, Marcelo, por você ter aí feito a pilotagem. Aliás, agradeço a todos que contribuíram também com a divulgação, ao Klaus, que fez o cartaz, que ficou lindo. Enfim, a todos aí os membros do NUPEM que estão trabalhando, né, para a organização dos colóquios e das reuniões. Então, gente, boa noite, boa semana e para o pessoal do NUPEM até daqui 15 dias, para o pessoal que não é do NUPEM até daqui a um mês, espero, na palestra da professora Maria Isabel Limonge. Certo. Boa noite, pessoal. Encerrando a gravação Boa aqui. noite.